Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a Escola Bíblica do Sul desta semana, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste terceiro trimestre de 2025, Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, meus irmãos, olha, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul dessa semana, por gentileza, coloque aí em todos os contatos, tá bom? Ajude a gente aí pulverizando essa oportunidade de que corações sejam alcançados pelo Evangelho. Deixe o seu like, curta aqui o nosso programa, se inscreva no nosso canal, TV Promessa RS, e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 7 hoje, que tem como tema Quebrando os Paradigmas. É, pastor Eduardo? Isso aí, pastor. Vamos de novo estudar a palavra de Deus, né? Que sempre é bênção. Bênção, né? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, pastor. Que bom. E hoje com a gente, pastor? Pastor Pedro, né? Pastor Pedro, vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul, promessa de Novo Hamburgo. E diga-se de passagem, pastor Pedro, que já é um dos grandes colaboradores aqui, né, da TV Promessa RS, aqui na Escola Bíblica do Sul, sempre nos dando essa força. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado, meu amado, por sua colaboração aqui com a gente, em nossa Escola Bíblica do Sul desta semana. Seja bem-vindo. Vou deixar aí a oportunidade para que você possa dar aí a sua palavrinha inicial a todos os irmãos aqui da Escola Bíblica do Sul. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite a todos, então, a paz de Cristo, né? Que Deus abençoe a cada um que está conectado aí, né? Onde vamos estar estudando aí sobre plantação de igreja, né? Sobre o título Quebrando Paradigmas. Eu creio que é um assunto muito bom para nós estarmos juntos aí, né? Conversando, né? Trocando uma ideia, vendo o que a palavra de Deus nos mostra, né? E fico muito feliz aí por mais uma vez, né, estar juntamente aí, podendo contribuir um pouquinho aí com esse trabalho maravilhoso, né, onde através desse canal podemos alcançar aí muitas vidas, né, entrar em muitos lares, né, graças a Deus. Então eu fico muito feliz e creio que será um bom estudo aí para essa noite. Amém, amém. É uma alegria para nós, né? Temos o pastor Pedro sempre aqui com a gente, companheirão, sempre nos ajudando. Pastor Eduardo, quebrando os paradigmas, né? Lição de número 7, né? Tem aí um campo muito bom para a gente aprender hoje aqui com o pastor Pedro, né? Isso, paz do Senhor para todos, né? É uma lição que tem a falar em nossos corações, né? É muito interessante, é um tema muito interessante para os nossos dias, pastor. E podemos hoje entender um pouco mais sobre esse tema com o pastor Pedro, né? Que é mestre em nos ajudar aí, né? Isso aí, então já vamos lá, né, pastor Pedro? Por gentileza, querido, olha, temos aí a lição de número 7, quebrando os paradigmas. Por gentileza, se puder aí já nos ajudar aqui, aos alunos da Escola Bíblica do Sul, já entrar aqui na lição, comentando aí um pouquinho sobre a introdução, o tema, o alvo, né, o objetivo da lição, o texto básico. Pastor Pedro, ajuda a gente aí, por gentileza. Muito bem. Eu acho o nosso objetivo, né? Eu acho que para nós alcançar o nosso objetivo nesse estudo, frente também aos estudos que a gente já teve, né, das demais lições, né, que é o mesmo assunto assim, eu creio que a gente tem que abrir a mente, né? Porque para quebrar paradigmas, a gente tem que estar disposto, às vezes, a ter alguma mudança, né? De mentalidade, de visão, né? E eu creio que a lição ela vai estar trazendo isso, né? Então, eu creio que para nós ter um aprendizado, em primeiro lugar, estar disposto a ouvir o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, né? Trazer aí ao nosso entendimento, né? Então, eu creio que nós temos que ter esta visão, né? Mudança, às vezes, de pensamento, né?
deixar de algumas manias, às vezes, que até nós temos, né, na questão de, falando de plantação de igreja, né, porque aqui o nosso texto base ele vai falar, né, onde vai demonstrar através desse texto aí, que tem lugar para todos trabalharem, né, todos têm a sua forma, têm o seu espaço para trabalhar, né, e aí vai dizer, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Então, nós temos que colocar na presença de Deus como um instrumento, né? E pedir sabedoria de Deus para compreender o que é esse importante tema, né? Essa importante ação que a igreja deve ter, né? Na questão de plantação de igrejas, né? Amém. Pensa nisso. Sim, e é muito interessante, né, pastor, que tem uma velha música que diz assim, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Só hoje a gente vai entender através das escrituras, né, que isso infelizmente não é verdade, né. Então, através da nossa lição, a gente vai aprender sobre isso, né, que é quebrar esses paradigmas, quebrar algumas ideias que a gente tem, né. Verdade. Senhor Pedro, então, querido, caminhando aqui um pouquinho sobre o aprofundamento do tema, nós temos aqui a divisão, né? A primeira parte fala sobre a sociedade em transformação, isso é fantástico, né? É dinâmica, né? A segunda parte, maiores possibilidades de conexão, depois alcance de não cristãos e, finalmente, o incentivo à revitalização. Aí, obviamente, como as perguntas remetem ao comentário, a gente já vai direto aqui, né? Por uma questão de tempo, nós já vamos aqui às perguntas e aí já vamos pedindo aí, pastor Pedro, a sua ajuda, como sempre, para poder nos ajudar a compreensão de cada pergunta. A pergunta de número 1 diz assim, ó, com base no item 1, como a globalização, a pluralização e a secularização contribuem para a necessidade urgente de plantar novas igrejas, conforme apresentado aqui no texto, e também tem aqui o texto bíblico de Efésios, capítulo 5. Só lembrando, né, a nossa lição anterior, de sábado passado, né, falando sobre igrejas sadias, né? Por que eu quero lembrar o tema da lição passada? Porque como aqui o item 1 ele vai falar referente a esse mundo globalizado que nós vivemos, né? E aonde tem muita distorção da questão do verdadeiro evangelho, né? Então a pergunta ela vai nos remeter e vai nos levar a analisar como nós devemos fazer, né? E o que essa atitude, né, desse grande crescimento que tem populacional, né, dessa pluralização e da secularização, o que eles podem contribuir, né? Então, eu creio, irmãos, que aqui no Efésios 5, 15 a 16, vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, né? É um conselho que ele nos dá para nós buscar sabedoria, conhecimento, né? Discernimento de como vamos viver, de como vamos fazer, né? E ele vai falar que é para nós remir o tempo, né? Aproveitar o tempo. Então, às vezes, por falta desse conhecimento, por falta desse ensinamento, as pessoas elas acabam vendo e tendo pensamentos equivocados referente a essa questão aqui. Como nós podemos observar, irmãos, o crescimento populacional e com a diversidade das crenças, né, que temos, né, embora a gente respeita, mas nós sabemos que há muita forma de crer que é uma crença distorcida daquilo que a palavra de Deus nos requer, né? Então, eu vejo que dentro dessa situação há uma necessidade muito grande, né, de plantar igrejas saudáveis, né? O que é a igreja saudável? É aquilo que nós aprendemos, aquela igreja que está preocupada, né, em trazer o conhecimento bíblico para essa população que está distorcida na sua fé, no seu conhecimento, né? Então, é necessário essa preocupação da igreja
trazer, né, a plantação de igrejas sadias, né, para essas pessoas que estão alienadas à fé cristocêntrica, né, e ao conhecimento do verdadeiro evangelho que Cristo pede que a igreja, né, proclame. Então, a contribuição que essa situação nos traz é a facilidade de nós podermos plantar uma igreja onde vai trazer uma informação correta, né, um evangelho genuíno, trazendo as pessoas ao conhecimento daquilo que realmente Cristo quer que povos e nações conheçam, né, segundo o que a gente vê ali em Mateus capítulo 28, né? É interessante, né, pastor, essa primeira pergunta, porque a gente vive num mundo um mundo global, né? Um mundo onde a gente está ligado a tantas coisas, onde que há um maior engajamento de pessoas, né? E a igreja precisa entender esse ponto que é muito importante, né? Que numa comunidade de igreja existe várias pessoas de mentalidades diferentes, mas que com o evangelho sendo o mesmo, né? Por isso que é muito importante a contextualização, entender esse movimento que acontece no mundo hoje, porque talvez o que acontece hoje não é a mesma coisa que acontecia 20 anos atrás, mudou. E como que a igreja tem se comportado diante disso, né, pastor? Às vezes até o que é 5, 10 anos atrás a coisa já foi já muda tanto, né? Isso. Em matéria de mundo, em matéria de cultura, né? Ela é muito dinâmica, né? E pastor Eduardo, eu acho que é perfeita essa fala do pastor Pedro, né? Quando ele faz esse link com a lição passada sobre o evangelho sadio mesmo, né? E é muito importante que todos nós saibamos que quando a gente fala de revitalização, de plantação, de uma nova sacada, me permitam usar essa palavra, na forma de comunicar o evangelho, nós não estamos falando de um evangelho diferente, nós estamos falando desse evangelho sadio. Sim. O pastor Pedro faz questão e é isso mesmo. É a mesma essência, né? É aquilo que nós criamos desde sempre como promessistas, é o que nós cremos, é o que nós entendemos em matéria da cristologia, em matéria dos nossos dogmas, mas a forma de se aplicar ela vai mudando, porque o mundo é dinâmico, ele é muito dinâmico, né? Então a essência não muda, e por isso eu acho perfeita essa lembrança do pastor Pedro, que nós estamos falando deste evangelho, e aí ele completa, esse evangelho sadio. Nós estamos falando de um evangelho sadio, mas que tem que ter uma roupagem de uma forma diferenciada, santa também, para alcançar uma geração que, como você disse, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Sim. Amém, é isso? Vamos então aí para a segunda pergunta? Vamos para a nossa segunda pergunta. Isso, por favor. Que diz assim: em que sentido novas igrejas possuem maior capacidade de alcançar as novas gerações, novos moradores e novos grupos em comparação com as igrejas mais antigas? Responda baseando-se no item 2, pastor Pedro. A pergunta 2, irmãos, ela vai nos remeter, né, ainda nesse olhar que nós devemos ter para essa sociedade que está em constante mudança, né? Então, há necessidade de um olhar especial da igreja para essa nova geração que está vindo, né? Com sentimentos diferentes, com ideias diferentes, né? Nós podemos ver aqui quero ler o texto em 1 Coríntios 9, onde Paulo vai falar, né? 1 Coríntios 9, 22 e 23, fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, aqui Paulo mostra que a igreja ela tem que ter esta visão, né, diferenciada para cada momento e para cada grupo de pessoas, né? Então, nós podemos, a igreja pode ajudar na questão da música, na questão do layout, na questão da maneira de se relacionar, né? Nós estamos vivendo num mundo
é que a tecnologia cada vez mais ela vem muito forte, né? E não tem como essa tecnologia não entrar na igreja, nós não fazer o uso dessa tecnologia para que a gente possa expandir o evangelho, né? Nós temos uma juventude aí, né, com uma força muito grande, né, com visões muito fortes, que a igreja ela tem que ter esse olhar, né, especial para poder absorver, né, e aproveitar esse momento. Né? Você já vai plantar uma igreja que, de repente, ela tem uma liturgia mais leve, ela tem um foco muito mais nas pessoas que estão ali, as células, né? Ou você vai revitalizar uma igreja mais antiga, digamos assim, com décadas, enfim, com as células, mas a hora que você planta uma igreja, você já planta com células. Porque você já está começando, digamos, do zero. Sim. Aí você já tem um culto mais leve, você tem células, enfim, claro que você tem que pensar, não é apenas reproduzir essa naquela, né? É um novo momento. Então, de fato, a revitalização desta e a plantação de novas igrejas que estejam se conversando com essa sociedade, é como disse o pastor Pedro, guardando a sã doutrina, o evangelho que nós aprendemos, o evangelho sério, é uma bênção. E aí a igreja, todos nós temos que receber isso com muita tranquilidade, né? Eu já estou no pastorado há algumas décadas, e eu sei que se a gente não tomar cuidado, a gente vai perdendo foco, porque nessa questão de crescimento, de buscar a gente lá fora, porque às vezes você tem uma igreja tão boa, né? Sim. Os irmãos são tão amáveis, aquela coisa. Enfim, mas ok, isso é maravilhoso, tem que ser mantido. Mas nós temos que focar, sobretudo, naqueles que estão lá fora. Sim, eu tenho algo para dizer que é assim, ó, toda igreja que ela perde a missão, ela perde o sentido de se viver. Uma igreja jamais ela é destruída pela perseguição, mas é pela falta da missão de Deus. E daí por isso que é importante. Ela vai morrendo, ela vai perdendo vigor. Sim, por conta da missão. Ela esquece da missão, ela esquece dos não alcançados. Exatamente. Ainda. Quando vive dentro da bolha, eu posso usar essa palavra bolha, tem um problema, né? Por isso que é muito importante falar sobre revitalização para alcançar novas pessoas, sim, né? Porque naturalmente ela vai perdendo o foco. Ela perdeu o foco, ficou fechada nela mesma, ela entra num ciclo vicioso. Isso, exatamente. Ela entra num ciclo vicioso que ela não consegue mais ver, não consegue ter uma visão ampla sobre o que é o evangelho e vai perdendo a missão. Ela é voltada para si mesma, né? Aí ela perde o foco e ela corre perigo. Pastor Pedro, acho que vamos agora para a terceira pergunta, é isso? Terceira pergunta, pastor. Comigo aqui. Igrejas e cristãos devem se preocupar com os não crentes? De verdade, a gente precisa mesmo. Às vezes, porque a gente fala, quando a gente pensa aqui, pastor Pedro, só um segundinho aqui. Quando a gente pensa assim, quebrando os paradigmas, parece que se a gente não tomar cuidado, fica apenas na teoria, né? Não, mas a gente tem que pensar no dia a dia nosso mesmo, né? E quando se perguntar assim, as igrejas e os cristãos devem se preocupar com os não crentes? Parece que é meio óbvia a resposta, né? Uhum. Mas assim, como que é isso de verdade, né? Novas igrejas podem ser relevantes nesse sentido de estarem realmente preocupadas com a salvação dos não crentes? Isso é importante, pastor Pedro? Eu creio que é essencial, né? Se tu vai ver, Jesus ele sempre deixou bem claro isso, né? Às vezes, a preocupação, embora eu creio que a igreja tem que se preocupar com os seus membros, né? Aqueles que já fazem parte ali da igreja, mas essa preocupação ela tem que ser levada também para que essas pessoas que já estão ali dentro da igreja, eles tenham esse sentimento, né? Porque alguém se preocupou com elas quando elas estavam lá fora. Agora, eu e você que já estamos aqui dentro, nós temos que ter esse mesmo sentimento de buscar outro que está lá fora, né? Porque, queridos irmãos, uma igreja que é saudável, né, uma igreja que tem visão, e uma igreja que quer quebrar alguns paradigmas que realmente tem, porque às vezes a preocupação é tanta com os de dentro, né, que você fica naquela redoma.
né? Que você fica ali dentro daquela bolha, como falou o pastor Eduardo, e você não coloca a tua visão, ou a igreja não coloca a visão, não leva os seus membros, ou a liderança não tem a visão, né? E se a liderança não tem a visão, ela não vai levar os seus membros a ter essa visão e ir em busca de pessoas que estão lá fora, que pessoas que ainda não têm o conhecimento do evangelho, né? E talvez aquela pessoa está passando pelaquela situação porque não tem quem vai explicar, né? A Bíblia vai dizer, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Né? Então a igreja enviar para onde? Enviar para fora, né? Para os que estão lá fora, para os que estão sem Jesus, para os que estão sem o conhecimento do evangelho pleno, né? Então, o próprio Jesus disse que era para eles ir pregar a todas as nações e a todos os povos, a todas as tribos, né? Então, há essa preocupação, a Bíblia mostra claramente que nós devemos ter essa preocupação. Qual preocupação? De levar o conhecimento da palavra de Deus, porque nós sabemos, né? Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então, no momento que nós se preocupamos em ir plantar a semente do evangelho no coração daquele que ainda não conhece a Deus, com certeza o Espírito Santo vai ir trabalhando nessa vida para que futuramente, né, talvez curto, médio ou longo prazo, né, possa ter, de repente, naquela localidade onde a igreja despertou para ir levar o evangelho, né, futuramente plantar uma igreja, ter uma comunidade ali onde vai ter pessoas que realmente vão defender o evangelho. Então, por isso que há necessidade, né, do sair para fora. Né? Às vezes, nós nos preocupamos com muito evento dentro da igreja, muitas programações internas, e não saímos, né, conhecer a comunidade que às vezes está em volta da igreja, né, ou alguma comunidade que está precisando ser alcançada, né? Então, eu acho que a igreja tem que criar projetos aí para sair para fora, com a preocupação dessas pessoas, né, dos não cristãos, estar ali ouvindo o evangelho e poder ser alcançado, né, por esse evangelho que é transformador, né, na vida daquele que ouve. Essa é a missão, né? Essa é a missão. Essa é a proposta de Cristo, né? Sim. A missão. A missão. Que o nosso carinho, que o nosso amor seja por alcançar novas pessoas, né? E a pergunta ela traz assim, novas igrejas. Mas também não é o dever só de novas igrejas, é de todas as igrejas alcançar novas pessoas, né? E então nós devemos entender isso, né, pastor? Que a gente, que nem a gente falou, né? A gente só fica na nossa bolha. E quando a igreja, que é formada geralmente por 4 paredes, pode se tornar um grande muro. Porque a gente não olha para o nosso vizinho, a gente não olha para novas pessoas que precisam desse evangelho. Eu um dia fui alcançado, o senhor um dia foi alcançado por esse evangelho. Tem quantas pessoas esperando ser alcançadas por esse evangelho, né? Então isso é muito importante a gente saber, que a gente jamais esqueça da missão de Deus, né? E pastor Eduardo e pastor Pedro, por isso eu sempre faço questão de reforçar e peço assim uma compreensão aos irmãos, né, da Escola Bíblica do Sul, porque pela graça de Deus a audiência é no Brasil todo, mas quando a gente fala para o Rio Grande do Sul é um campo muito fértil, mas muita gente sedenta nesse estado, é muito. A questão nossa é como disse o pastor Pedro, essa questão de eventos. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, olha, a igreja que ela é profissional, ela se profissionalizou em fazer eventos. Ela vai fazer eventos perfeitos. Olha, mas não adianta a gente fazer bem feito certas coisas se nós não fazemos aquilo que realmente precisa ser feito, que é a questão de pensar na salvação. As células, vamos dizer bem nosso aqui, são as células. Né? Porque depois, vamos lá, eu passo o ano todo me fazendo eventos aqui na 65. Aí eu trago uma igreja daqui, faz dali, e nós vamos indo. Nós vamos ter festa pelo menos uma vez por mês. Mas quando a festa acaba e todo mundo vai embora, a gente vai olhar e vamos estar só nós mesmos, os mesmos que começamos 2025. Então, se eu focar nos eventos, com quanto eles sejam bons, mas assim, não é a prioridade é a missão. É a missão.
Porque senão, no final da festa, vai todo mundo embora, nós estamos os mesmos. Então eu tenho que pensar exatamente, eu tenho que revitalizar, por isso que, que a liderança precisa ser revitalizada, ela precisa mudar essa concepção, né, de que nós precisamos fazer a missão, e missão com urgência. E como disse o pastor Pedro, é exatamente isso, porque senão a gente fica de evento em evento, o ano passa, termina, e nós, às vezes, quando tivermos sorte, a gente termina o final do ano com a mesma quantidade que começou. Sim. Às vezes até diminui. E às vezes, pastor, a gente até perde pessoas por conta disso, por conta de eventos, porque as pessoas vêm por conta desse evento e depois que esse evento acaba, elas vão embora. Porque elas estão acostumadas com o evento, não com o evangelho. Mas quando o evangelho é pregado e essas pessoas aceitam Jesus, os eventos para elas são mais alguma coisa, porque elas sabem por que elas estão lá. Qual que é o verdadeiro significado de estar lá? Não é o evento, mas é Jesus Cristo. Por isso que é muito importante, né, que nem o pastor Pedro falou, sobre a centralidade do evangelho, né, de alcançar os não salvos. E os PGs, as células, elas são para isso, né? Porque se é para deixar só os crentes na célula, então faz um culto normal. Mas por isso que o foco da célula é trazer pessoas de fora, que sejam alcançadas pelo evangelho. Né, exatamente. Então, caminhando um pouquinho mais, pastor, para a nossa quarta pergunta, que diz assim: a plantação de novas igrejas pode provocar a revitalização de igrejas já estabelecidas? O que isso representa para o fortalecimento da missão da igreja como um todo, pastor Pedro? Justamente, eu vejo que quando essas igrejas que, na nossa atualidade, né, estão sendo plantadas, elas vêm, vamos dizer, com uma cultura diferente, né? A cultura é uma cultura diferenciada e um pouco diferente do que nós tínhamos há alguns anos, né, atrás, né? Então, hoje, nós temos uma facilidade, né, de fazer com que a igreja que é plantada, por exemplo, se ela dá um resultado positivo, o que isso vai trazer para a igreja que já está consolidada num determinado lugar, né? Eu creio que quando a igreja se preocupa em plantar uma nova igreja e traz um resultado positivo, a igreja que está fazendo esse trabalho, né, o grupo que está fazendo esse trabalho, ele vai causar sobre esse grupo uma alegria, né, um sentimento de dever cumprido, né? Porque as igrejas já estabelecidas, muitas vezes elas, como a gente já comentou, elas têm aquela tradição, né? Mas quando vem uma igreja nova, com uma nova forma de pregar, né? Uma nova forma de abordar, né? Ela vai fazer com que isso dê um resultado positivo, né? De repente, a forma como eu vou falar, a forma como eu vou me relacionar, né? É um pouco diferente do que a gente fazia há 30, 40 anos atrás, né? Então, eu vejo que as igrejas que estão sendo plantadas agora, né? Elas têm esse panorama, né? Então, a pergunta está dizendo: a plantação de novas igrejas pode provocar revitalização nas que já estão ali consideradas? Claro que sim. Porque o que essa igreja vai ver? Ela viu que aquela forma que aquele grupo está trabalhando, né, deu resultado, pessoas se converteram, pessoas se envolveram, né? Então ela vai começar a repensar suas ações, né? E de repente, nesse pensar as suas ações, ela vai ver que vai precisar quebrar, como aqui é o nosso título da nossa lição de hoje, nosso estudo, alguns paradigmas que ela tinha, que de repente ela pode ver que se ela mudar aquela forma, de repente, de recepcionar, de falar, de pregar, né, de ensinar. Ah, mas qual é o local? De repente ela vai ver que qualquer lugar você pode trazer um ensinamento, né? Então, de repente, ela vai abranger espaços maiores, né? Então, isso faz com que as suas ações sejam renovadas, sejam transformadas. E, com certeza, essa igreja ela vai se revitalizar,
Porque na igreja que já está consolidada, às vezes é muito difícil, né? Pessoas se enganjarem verdadeiramente, né? Às vezes, para você conseguir, né, tem que ali ter uma batalha muito, muito forte, né? Muito aguerrida, né? Para que as pessoas se envolvam mesmo. E as igrejas que estão sendo plantadas nesse novo entendimento de plantação de igreja, de revitalização de igreja, é onde que as pessoas se envolvem por inteiro, né? E quando todo mundo se envolve, verdadeiramente o trabalho ele vai crescer, ele vai dar resultado positivo, né? E quando a igreja que está consolidada ali vê isso, com certeza ela vai rever os seus conceitos, a sua forma, né, a sua visão. E eu creio que isso será positivo também para a igreja e com certeza vai trazer uma revitalização aí para essa igreja, uma nova forma de trabalho, né, uma nova visão de como levar o evangelho. Pastor Pedro, obrigado, querido. Olha que explicação, explicação fantástica, né? Isso é muito importante. Ó. Se a gente vai plantar uma igreja, como disse o pastor Pedro, é uma nova visão, é uma nova metodologia de trabalho. Aí você vai ter a mesma essência dessa igreja que já está amadurecida, mas esta que vem agora, que vai ser plantada, é a essência mesma. Agora, a forma é diferente. Às vezes, essa que já está um pouco mais engessada nessa bolha, vou usar essa palavra que me permite usar, que você usou, ela vai ter um pouco de dificuldade. Então, essa nova que nós vamos plantar, ela precisa ter essa nova, como disse o pastor Pedro, ela precisa ter uma nova metodologia, porque não pode ser mais do mesmo. Né? Aí, se essa aqui nós temos dificuldade com a célula, essa aqui já precisa nascer com célula. Se essa aqui ainda tem uma liturgia um pouco mais difícil, essa aqui tem que ter uma liturgia mais simples. Essa aqui tem que ter uma linguagem que comunique um pouquinho mais, vamos usar assim, ó, um pouco menos crentez, né? Um pouco mais do público em que ela quer alcançar. Não é? Então, digamos assim, nós vamos abrir uma outra igreja, nós vamos pegar esse modelo aqui e vamos colocar lá. Não vai funcionar. Tem que ser algo novo. Tem que ser uma metodologia nova. A mesma essência, a mesma doutrina, mas com uma mentalidade diferente, com tudo aquilo que a igreja já apresenta, que são as células. Pode ser a base missionária, PG, porque é apenas uma questão de nomenclatura, mas isso tem que ser colocado de verdade, tem que ser colocado, uma liturgia mais leve, uma forma, enfim, toda pensada, como já falamos muitas vezes aqui, né? Aí é como disse o professor Pedro, de fato, aí essa igreja plantada, ela vai servir como um parâmetro, né? Vai provocar a revitalização das igrejas estabelecidas, sim, ela vai ser uma referência. Ela vai ser uma referência, porque agora ela está mais leve na sua liturgia, na sua metodologia, na sua eclesiologia, ela vai seguir. E quem está um pouquinho mais aqui vai ter referência, vai ter até mais segurança também. Ó, está dando certo. Vamos replicar o que está dando certo. Exatamente. E lá continua abstinente, lá continua guardando o sábado, lá continua... Enfim. Sim. Por isso que é muito importante, pastor, o autoexame dessa igreja que já está firmada, né? Sim. Ela tem que ver e dizer assim, tá dando certo lá, a gente consegue também fazer dar certo aqui. Então, por isso que é importante saber, ela se constranger, assim, olha, eles conseguiram, a gente também tem que conseguir. Mas é de uma liderança engajada na missão, né? É uma liderança não pensando na bolha, mas pensando nos não convertidos. Assim, ó, a gente precisa de revitalização, a gente precisa de, senão a gente vai continuar assim e infelizmente vai morrer. Mas por isso que a gente tem que pensar na missão de Deus, né? Porque eles estão fazendo a missão de Deus lá e a gente também tem que fazer. E a gente vai colher os mesmos resultados que ele. Amém. Senhor Pedro, estamos caminhando aqui para a segunda parte, que é sobre a aplicação do tema. Como sempre, ela está dividida em duas partes. A primeira diz: plantar igrejas é cumprir a grande comissão de Jesus. Na segunda parte, plantar igrejas é aquilo que a Escritura aponta. No que diz respeito a essa primeira parte dessa aplicação, a pergunta de número 5 diz assim: leia Mateus 28, 19 e 20 e responda de que forma a sua igreja pode envolver-se mais ativamente na plantação de novas igrejas, a fim de cumprir a grande comissão de maneira mais eficaz em sua comunidade e além dela.
Senhor Pedro, ajuda a gente também nessa pergunta de número 5, por gentileza. Aqui podemos ver, então, plantar igreja é cumprir a grande comissão de Jesus. E a comissão de Jesus era pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, né? E às vezes, irmãos, nessa empreitada, alguns paradigmas têm que ser quebrados, porque nós podemos ver que a igreja ela tem que ter uma liderança de mente aberta, né? Então, eu não posso engessar e dizer que a igreja só pode fazer de uma forma, né? E uma coisa aqui que nós podemos entrar falando muito bem aí das células, né? Porque o objetivo da igreja, do evangelho, é fazer discípulos, né? Fazer pessoas terem o conhecimento do evangelho para que também possam levar esse evangelho a outras pessoas. Então, tem N formas que a igreja pode fazer, né? Aqui, Mateus vai falar ali, né? Ide por todo o mundo e fazer discípulos, né? Em todas as nações, deve ensinar, né? Uma coisa, então, que nós devemos olhar muito para esse lado sobre o ensinamento bíblico, né? Por isso que, às vezes, como a gente tinha comentado antes, o evento até é bom na igreja, mas às vezes ele não traz o conhecimento como aquele sentar olho no olho, né? Pegar ali a Bíblia e fazer um estudo. Lá na minha casa ou lá na sua casa, tu tem uma célula onde as pessoas podem conversar sobre a palavra de Deus, ter um entendimento, né? Não ser aquela metodologia da igreja dentro do templo, né? Mas que ali há o ensinamento, porque o objetivo é ter o ensinamento. Então, pode ser em vários lugares. Nós vamos ver Paulo lá na beira do rio, nós vamos ver Paulo lá na praça, nós vamos ver Paulo nas casas, né? O próprio Cristo fazendo isso, né? Então, eu posso tomar atitude e chamar um amigo para levar lá para a célula, para que ele tenha, né, um conhecimento, para que ele venha, através de uma amizade ali, né, acabar conhecendo Jesus, né? Posso convidar meu colega de escola, meu colega de faculdade. Vamos lá na célula, hoje vamos lá na célula participar, e essa pessoa aceita e, de repente, através ali da célula, às vezes é através daquela conversa amiga, né, que eu posso fazer com que essa pessoa venha ter o conhecimento. Sabendo que o objetivo de ensinar o evangelho e sim a fazer a formação de discípulos, né? Nós sabemos que não é de uma hora para outra que se forma um discípulo. Tem que ser ir forjando, né? Então, a célula é algo muito bom quando nós olhamos para esse local de descontração, porém com muita seriedade, né, na questão do objetivo, que é ensinar o evangelho, né? Porque hoje, às vezes, você fala assim, vamos à igreja, as pessoas não querem, né? O cristianismo de hoje está trazendo muito escândalo, né? Nos templos, lideranças. Então, às vezes, a pessoa fica ressabiada, mas quando tu convida, vamos lá, tem um grupo de amigos lá, quando ele chega, ele é cativado, né? E ali o Espírito Santo vai trabalhando. Então, quando aqui no texto de Mateus 28, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso é uma ordem de Deus. Então, nós aqui, eu gostaria de destacar duas situações. Quando a igreja, ou eu, né, ter o desejo de abrir um novo trabalho ou plantar uma nova igreja, é necessário, em primeiro lugar, nós buscar a direção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem que estar no controle dessa decisão, desse sentimento, e nós procurar entender, né, o que o Espírito Santo está nos falando. Segundo lugar, ter atitude, né? Eu não posso ali receber a mensagem do Espírito Santo
e simplesmente ficar neutro, né? A liderança ficar neutra. Então, com sabedoria, com discernimento, com visão, né? Nós temos aí, na questão da cultura, né? Então, qual é que é o meu público? Qual vai ser a forma, né? Então, tem que haver essa necessidade. Na questão de treinar a liderança para ter essa visão, para ter essa sensibilidade, né? E fazendo isso, a igreja vai ter a possibilidade aí, né, de cumprir a grande comissão, né, de levar aí o evangelho que Cristo pede para que a gente assim o faça. É isso aí, pastor. Amém. Cumprir a missão também é abrir novas igrejas, né? A segunda pergunta aqui, pastor, dessa parte aplicativa, diz assim: leia Atos e 1 Coríntios e responda: como você pode aplicar o modelo de ministério de Paulo em sua própria vida ou na igreja local, especialmente em relação à plantação de novas igrejas, pastor Pedro? Por favor. Plantar igrejas é aquilo que a Escritura aponta, né? Se nós olharmos para Jesus, para os discípulos, se nós olharmos para Paulo, para Pedro, se nós olharmos para os nossos irmãos do passado, a grande preocupação deles era essa, né? Achar novos lugares estratégicos, né? Como estudamos já na lição anterior, na lição passada, né? E ali poder plantar novas igrejas. Então, nós sabemos, irmãos, que todos podem contribuir para isso. Todas as pessoas podem, liderança, liderados, né? Jovens, adultos, crianças, todos podem se unir, né? Para fazer com que essa ordenança de Cristo, né? Seja para que a liderança, juntamente com os seus membros, possam fazer com que as igrejas, né, sejam forjadas nesse sentimento de cumprir a missão, porque essa é a ordem de Cristo, né? Então, como nós podemos aplicar o modelo do ministério de Paulo? Em primeiro lugar, irmãos, como a gente já disse antes, estar sensível a ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Quando nós tomarmos decisões sem a direção do Espírito Santo, sem a direção de Deus, nós, de repente, até podemos fazer um ajuntamento de pessoas. Nós podemos até abrir novos lugares onde serão plantadas igrejas. Só que ela não vai ter êxito. Esse movimento vai durar por pouco tempo. Agora, quando nós escutamos, né, a voz que o Espírito Santo está nos dizendo, a direção que Deus está dando, Paulo diz assim: olha, me abriu uma porta lá grande, né, eu vou aproveitar essa. Né? Agora, como é que eu vou fazer? Em Atos, aí no texto dessa pergunta, vai falar: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia e confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Então, uma das coisas que tem que levar as pessoas é realmente crer nesse evangelho, é realmente ter essa visão, né? E às vezes, irmãos, nós temos que ter novas ideias, né? Ter um pensamento diferenciado, né? Para isso, é necessário um sentimento, né? Como disse aqui no texto, por comum consentimento, eleitos anciões em cada igreja, orando em jejum. Ou seja, eles buscavam a parte espiritual, né? Porque sabia que o Espírito Santo ia ajudar eles a avançar nessa missão, que era a expansão do Evangelho. Amém. Que benção, pastor Pedro, que benção. Graças a Deus. Como que
cada um vai aplicar esse ensinamento do pastor Pedro, fica aqui o grande desafio, né? Fica o grande desafio. Nós precisamos aplicar em nossas vidas esse exemplo de Paulo, né? E como disse o pastor Pedro, aquilo que o Espírito Santo vai orientando a igreja. A gente precisa ser sensível à orientação do Espírito Santo. Então, irmãos, olha, a gente ora, a gente contribui, a gente se envolve, a gente precisa participar do PG, da célula, da base missionária. Nós precisamos nos engajar para que tudo aquilo que nós recebemos por graça, a gente possa compartilhar com todos aqueles que estão ao nosso redor. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Estamos chegando ao final, pastor Eduardo, nossa gratidão também. Eu vou pedir por gentileza, pastor Pedro, ainda contando aí com a tua ajuda aqui na Escola Bíblica do Sul dessa semana, para que o pastor Pedro possa fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre todos os alunos aqui da nossa Escola Bíblica do Sul. Amém. Vamos orar então. Eterno e bondoso Deus, queremos louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome. Agradecer por esse momento, Senhor, quando aqui estamos comentando, estamos estudando a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento onde podemos entrar em muitos lares, Pai, onde muitas pessoas escutaram a tua palavra. E nós sabemos, ó Pai querido, que às vezes, ó Pai querido, para a igreja cumprir a sua missão, como aqui estudamos, é necessário alguns paradigmas ser quebrados, ser mudados. Mas eu tenho certeza que o teu Espírito Santo, Senhor, que está, Senhor, atento a esta obra de expansão, de levar o Evangelho, de levar conhecimento do verdadeiro Evangelho ao mundo, ele nos dará, Pai querido, as condições. Por isso, Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada aluno, Senhor, de cada pessoa que participou nesta noite dessa escola. Te agradeço, Pai querido, pela vida do pastor Alessio, pela vida do pastor Rogério, pela vida do pastor Eduardo, que sempre estão aí, ó Pai querido, fazendo com que esse programa, essa escola, Senhor, alcance vidas e assim possa trazer transformação, ó Deus. Assim nós te pedimos a tua bênção sobre todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Pastor Pedro, muitíssimo obrigado. Pastor Eduardo. Muito obrigado, né, pastor? Foi um privilégio, né, poder contribuir e falar um pouco mais dessa missão de Deus, né? Verdade. Obrigado, querido. Pastor Pedro, por gentileza, querido, vou deixar também a palavra para você se despedir aqui dos nossos irmãos da Escola Bíblica do Sul. Nossa gratidão, pastor Pedro, que Deus abençoe ricamente sua vida. Eu que agradeço, pastor Alessio, pastor Eduardo, pastor Rogério, né? E dou meu boa noite a todos aqui, mas deixo o convite, né? Quinta-feira, nesse horário aí, todas as quintas, né? Participe conosco, né? Convide alguém para participar, para escutar, né? Eu creio que o objetivo desse trabalho é levar conhecimento, né? Levar salvação, levar transformação à vida, né? Daqueles que, através desse canal, podem escutar a palavra de Deus. Então, eu agradeço a todos aí pela oportunidade e deixo o convite, né? Participe conosco, né? Como o pastor Alessio sempre bem diz aí, faça parte aí desse grupo, né? Eu creio que será bênção de Deus na vida de cada um. Amém. Esteve aqui com a gente nesta oportunidade, pastor Pedro, da Promessa de Novo Hamburgo, pastor Pedro, que é o vice-superintendente da Convenção do Rio Grande do Sul e um grande colaborador aqui da Escola Bíblica do Sul. A nossa gratidão. Pastor Eduardo, que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que esteve aqui com a gente. Como disse o pastor Pedro, olha, que conteúdo maravilhoso, como nós fomos abençoados nesta oportunidade, através dessa explanação aqui, Deus usando o pastor Pedro. Por gentileza, compartilhe o link. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.